Entrando aqui ao vivo, gente. Queria saber. Filtrinho, vou colocar um filtrinho para ficar legal. Agradecer a vocês aqui por essa participação. José Mar Costa Júnior já entrando. Hoje eu entro uma... Eita, não é? Procurar um filtro bom, legal aqui para vocês. Gente, nós hoje vamos ter uma live muito legal. As pessoas têm me pedido muito para conversar sobre saúde mental. E eu trouxe uma pessoa, vou trazer uma pessoa muito experiente, que tem mais... Raide Agreste entrou. Vou aqui convidar ele para nosso convidado, Raide Agreste. Vamos lá. Eu tô tentando entrar aqui em contato com ele, mas não tô conseguindo. Nosso convidado é Dr. Evaldo Melo. Ele é um psicanalista e psiquiatra, ex-presidente da Sociedade de Psiquiatria de Pernambuco, diretor do Instituto Raide. Ele é um psiquiatra excelente, tem quase 50 anos atuando nessa área, todos precisando falar de saúde mental. De repente o mundo da gente virou outro, só que eu tô tentando chamar ele aqui e não tô conseguindo. Doutor Evaldo, vamos tentar aqui, Raide, pronto, uma solicitação para participar do meu vídeo agora. Olha aqui, doutor Evaldo, vamos ver, não tô conseguindo falar com ele. Pessoal, tô aqui tentando. Tô assistindo da Itália, olha aí, pessoal da Itália. Eliette, eu acho que a gente vai ter que Maria Helena Bandeira. Doutor Evaldo, tô tentando aqui, mas a gente vai conseguir entrar com ele. Ele tem uma carreira impressionante, uma pessoa muito bem vista em toda a sociedade. Muita gente... Chama a Marcela com a proteção e a máscara que ela vai me ajudar. Não tô conseguindo chamar ela. Eu não tô conseguindo entrar com o doutor Evaldo aqui. Envia a solicitação. Eu não sei, eu não tô conseguindo. Deixa eu ver aqui se a gente entra. Perguntas não é... Deixa eu ver aqui. Raide Agreste. Pronto. Adiciona Raide Agreste. Vamos ver se aparece. Aguardando Raide Agreste. Vamos ver se entra. Conectando Raide Agreste. Doutor Evaldo, consegui! Coisa boa ter o senhor aqui. Vencemos a tecnologia, Roberto. Vencemos a tecnologia, exatamente isso. Em tempos de que agora a gente não pode mais se abraçar. Esse é o problema. Esse é o problema que eu quero conversar com o senhor. A gente passou a vida todinha, inspirador de sonhos aqui. Betty Curra, que é uma pessoa muito querida. Muita gente com a gente, viu, doutor Evaldo? Que bom. Quando eu avisei que ia ser o senhor, muita gente, eu acho que são muitos pacientes que o senhor tem, muitos fãs que o senhor tem por aí. Todo mundo ficou interessado logo nessa live. Augusto Coutinho Pereira, deputado federal. Boa noite, deputado. Beijo do senhor, já teve nossa live aqui. E muita gente querendo saber, muita gente pedindo a mim, fale com um psiquiatra, converse com um psiquiatra. A gente está no mundo, de repente, virou de pernas para o ar. A gente é acostumado, doutor Evaldo, a dizer, não, dê um abraço, dê um carinho, dê um afeto. Quando quando seus parentes estiverem doentes, você tem que estar junto, fica lá, dá aquela palavrinha. Na UTI, nem que seja meia horinha, você vai lá e consegue dar aquela meia horinha de palavra. E agora, a palavra é isolar. Isole todo mundo. Não saia de casa, fique todo mundo preso. Seus doentes ficam isolados, meu marido está isolado dentro de um quarto, minha filha em outro, minha outra filha em outro. Estou com 3 pessoas isoladas. Como é que a gente vive nisso? Boa noite, por sinal. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu diria que nós temos 2 desafios. São 2 situações. Primeiro é a pandemia em si, a doença em si, e depois é o isolamento social, que nós não estávamos nem preparados nem para a pandemia, nem para o isolamento social. Veja, a última pandemia que nós tivemos foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, mais de 100 anos. Então, nós não temos história, a sociedade contemporânea não tem a história da pandemia, então não estava preparada. Na verdade, à medida que o homem foi conquistando a tecnologia e foi, na verdade, explorando a natureza, ele achava que a tecnologia e o avanço científico ia dar conta de tudo. De repente, ele se defronta com algo que vem da natureza, e o corona veio da natureza, e ele se sente frágil
e ele se sente impotente diante desse desconhecido. E nós reagimos muito mal ao desconhecido. Nós estamos sempre acostumados a lidar com aquilo que a gente tem no dia a dia, que a gente já conhece. Então, uma coisa é a doença em si, Certo. e outra questão é o isolamento social. Como é que a gente lida com o isolamento social, com este distanciamento social? E aí eu tenho dito sobre isso, Roberta, o seguinte. Um paciente meu dizia numa sessão, que eu estou fazendo sessão online, eu tenho 72 anos, então eu não posso fazer mais sessão presencial, e eu estou fazendo sessão online, que para mim foi absolutamente novo. Também muito novo esse modo de atender. Pois é, outra coisa que eu acho fria, né? E muita gente também não sabe fazer, as pessoas mais velhas às vezes não sabem fazer sessão online. Exatamente, exatamente. Então, você tem o quê? As pessoas primeiro reagiram assim, então nós vamos ficar dentro de casa, é umas férias fora de época. Houve uma certa euforia com o isolamento. Depois começa a rotina do dia a dia e todas as dificuldades que decorrem deste isolamento. Por que dificuldade, Roberta? Porque à medida que você estreita o relacionamento, você acentua também a possibilidade de atrito, a possibilidade de haver dificuldades nesse relacionamento. Aquilo que parecia, vamos ficar todo mundo em casa, e eu vou ver todos os filmes que eu não consegui ver, e eu vou conversar com as minhas crianças, tudo que eu não consegui conversar, de repente se transforma em atrito. Eu li sobre isolamento, eu li Anne Frank, o diário de Anne Frank. Anne Frank, com a família, passou 2 anos dentro de um armário, de um armário. Aquele sótãozinho ali, quem já foi na Holanda visitou, né? Visitou lá na Holanda, lá em Amsterdã. Então, veja, no início ela dizia, houve um alívio, os nazistas ficaram de fora e nós estamos aqui protegidos. Depois começaram a surgir os atritos. Aí ela disse assim, era tão difícil o relacionamento que às vezes sentávamos à mesa e ficávamos todos calados, porque se alguém abrisse a boca a não ser para comer, alguém vai se sentir atingido e seria mal interpretado. Ela dizia isso lá em 1942. Então, o isolamento, depois dessa euforia de deixar o inimigo, que é a doença lá fora, as pessoas começam a conviver mais e começam a surgir as dificuldades da convivência. Dizia o paciente meu, nós nos organizamos, eu, minha mulher e meus filhos, e começamos a arrumar cada cômodo da casa. E, de repente, o primeiro cômodo que nós fomos arrumar foi a cozinha. Arrumamos os armários e depois fomos para a geladeira. Quando a gente arruma a geladeira, a gente descobre que tem tanta coisa na geladeira que eu não sabia que existia mais na geladeira. E mais, algumas coisas estavam ficando podres dentro da geladeira. Eu achei essa imagem fantástica, Roberta, porque quando para traduzir o quê? Para traduzir o processo psicológico. Você vai ter que se encontrar com algumas coisas que estavam escondidas, que estavam deixadas de lado, que você nem sabia mais que existiam. E algumas dessas coisas estavam apodrecendo. Então, o encontro consigo mesmo, que o isolamento vai propiciar, além da convivência geradora de atritos, como dizia a nossa Anne Frank lá desde 1942. Então, o desafio da família é como é que eu vou com esse estreitamento, porque a vida normal se fez, o afastamento era necessário, que saísse para trabalhar, que voltasse, que se encontrasse mais no final de semana. Claro. Esta rotina protegia também as relações. Protegia a relação. Proteger a relação. De repente, essa relação está exposta e os atritos estão muito mais fáceis de acontecer. Então, este é um grande desafio. E também tem outro grande desafio, né? Quem mora só. Quem mora só acostumava também a sair, a conversar com outras pessoas, a ter um barzinho para ir, a ter um shopping para passear. E essas pessoas agora estão literalmente isoladas e só contam com rede social, televisão e mais nada. Não tem mais aquele convívio pessoal com seus filhos, as pessoas de terceira idade, por exemplo, que moram só, ou até os jovens que moram só, não podem mais sair. Os jovens estão se sentindo aprisionados. Porque o jovem gosta de se divertir, o jovem gosta de socializar. E a gente foi criado a vida todinha para se socializar. Né? A gente foi criado, você tem que se socializar, você tem que conversar com seu amiguinho no colégio, você tem que ter sua turminha. A gente foi criado para isso. O homem não é uma ilha. A gente sempre ouviu isso, né? E o homem é um ser social. E, de repente, não, você tem que ficar preso em casa. Como é que a gente faz com isso? Pois é, tudo isso tem a ver com aquele processo de você se encontrar consigo mesmo.
essas pessoas que moram sós talvez descubram a solidão. Elas eram sós, mas não tinham solidão. E, portanto, esta obrigação, ou esta de ficar em casa, ou essa proibição de sair, porque em relação ao adolescente, o que está valendo aí é a proibição. Porque o adolescente chega em casa, entra no quarto dele e também se isola. E também não quer conversar muito, mas só que era por opção dele. Agora terá que ser assim por uma determinação. E aí o adolescente não aceita. Então, essas pessoas que estão a sós, eu diria o seguinte, elas têm que se acostumar e têm que criar uma rotina. Isso é que todos os técnicos estão dizendo, Roberto. Você precisa criar uma rotina que você vai seguir com disciplina. Você vai precisar ter uma hora para levantar, você vai ter que ter uma hora para fazer o exercício físico, você vai ter que ter uma hora nas refeições que você observe. Porque se você criar esta rotina, este isolamento vai passar muito mais fácil. Agora, se você um dia acorda 8 horas da manhã, se outro dia você acorda 10, se outro dia acorda 12, você não cria essa rotina, você vai sofrer muito mais. Porque a privação da presença do outro, e mesmo que a gente tenha uma presença, como nós estamos tendo agora, uma presença virtual, mas essa presença, por mais que seja afetiva, não tem o calor. Nós, principalmente nós nordestinos, nós valorizamos muito o tocar no outro. E é engraçado quando a gente está vendo um filme americano que as pessoas estão muito emocionadas e não conseguem se abraçar. A gente nem imagina, porque no primeiro lágrima, no primeiro estouro, a gente já estava os dois abraçados. Então, esta cultura do toque, do abraço... Travou um pouco. Não, é porque, na verdade, entrou uma ligação que eu tive que recusar. Então, veja, eu estava dizendo que para nós a cultura do toque é muito mais doloroso. Mas a pessoa precisa enfrentar. E precisa enfrentar exatamente a partir do estabelecimento de uma rotina. Porque quais são os riscos psicológicos para a saúde mental, Roberta, que a gente pode ter? Na verdade, são 2 riscos. É o risco de quadros que estavam sob controle reagudizarem e é o risco de aparecerem novos quadros em quem não tinha. Né? Então, você tinha uma depressão... Exatamente. Você tinha uma depressão que estava sob controle. Você estava frequentando o psiquiatra, frequentando o psicólogo, estava tomando sua medicação e estava tudo sob controle. De repente, nesta situação mais aguda, você retoma os seus sintomas, reagudiza os seus sintomas. Então, essa é uma possibilidade. Os quadros ansiosos se instalam exatamente pela própria situação. Tem um quadro de ansiedade que se chama transtorno do estresse agudo. O que nós estamos vivendo atualmente é um estresse agudo. E esse estresse agudo continuado pode gerar um transtorno do estresse agudo. E é um estresse que precisa ser medicado. E aí pergunta, eu vou ter que sair para ir para um psiquiatra? Mas como é que a gente vai... Só uma pergunta, é isso que eu quero saber. Porque eu tenho aqui Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Porque está travando um pouco. Porque tem um relato aqui de que 43% dos psiquiatras da BBC, no Reino Unido, pesquisa, 43% dos psiquiatras relatam um aumento no número de emergências, né? Relacionadas a doenças mentais, em Londres, né? No Reino Unido. E 45% dos psiquiatras relatam uma redução de consultas, exatamente por conta desse isolamento e porque muita gente, né, como eu estava dizendo ao senhor, não sabe lidar com essa tecnologia da telemedicina. Isso. E também não gosta de ter o atendimento via online. Às vezes, até eu estava lendo a matéria, porque na casa é pequena, está do lado do marido, está do lado da pessoa. Está ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Está conseguindo. Pronto. Está do lado de uma pessoa que não quer falar, não tem espaço na casa para poder ter a consulta. E aí, e até por conta da questão financeira também, principalmente, que é uma questão que está pesando muito hoje em dia. Aí, como é que a pessoa faz diante disso tudo? A pessoa ainda não tem o seu psiquiatra, não pode recorrer por conta da questão financeira ou da questão do afastamento. Veja, nós hoje temos um bom suporte psicológico e psiquiátrico no estado, no município, tem aqui em Recife, tem em Caruaru,
um suporte gratuito. Então, a questão... Explica para a gente mais sobre isso, para quem estiver precisando. Onde seria? A secretaria, eu não sei os telefones. Eu sei que a Secretaria de Saúde do Estado, através do grupo de saúde mental, a Secretaria de Saúde do município de Recife, a Secretaria de Saúde do município de Caruaru, tem plantões psicológicos de assessoramento e cobertura e tratamento para as pessoas que estão precisando nesse momento agudo. Então, não deixarão de ser atendidas aquelas pessoas que não teriam condições de serem atendidas. Não deixarão de ser atendidas. Por outro lado, eu acho que haverá um empobrecimento geral. A gente vai esperar uma diminuição do PIB e um empobrecimento natural. Há também aquelas situações das pessoas que vinham acompanhadas num consultório de psiquiatras e que descontinuaram o tratamento. Você sabe que a questão da descontinuidade do tratamento psiquiátrico é um alto percentual, que começa aí, vai uma consulta, de repente se sente bem, o remédio dá certo, e a pessoa achou que como o remédio dá certo, e aí não precisa mais ir. Mas a gente sabe que tem um tempo, por exemplo, numa depressão mais profunda, o tempo de tratamento, de uso de medicação, são 2 anos. 2 anos. Então, e as pessoas com 3 meses melhoram, depois abandonam. Melhoram e aí abandonam as consultas e abandonam o acompanhamento psiquiátrico. Não é assim. Primeiro, o antidepressivo ele demora um tempo para agir e depois ele precisa de um tempo para ele poder ser retirado. E é retirado através de um processo técnico de desmame, não é de uma hora para outra. Por outro lado, a gente tem os quadros ansiosos, a ansiedade, a agonia, a inquietação. É isso que eu quero falar com o senhor. Está todo mundo relatando esse quadro de ansiedade. Estão perguntando aqui. Eu estou sentindo falta de ar direto. O que é que eu faço? Me ajude. Estou com quadro de ansiedade. As pessoas estão perguntando. Clarice Agostinho também fez uma pergunta aqui. Se solidão é necessariamente uma coisa ruim. Bom, são essas 2 perguntas que eu quero deixar para o senhor. Essa ansiedade que está todo mundo sentindo. Como é que a gente faz para passar essa ansiedade que a gente se sente... Tem uma dizendo aqui, eu só faço comer, comer, comer. Como é que a gente desconta essa ansiedade sem concentração? A Vamos lá, por tópicos. Você sabe que o brasileiro de todas as nações, os brasileiros são as pessoas que mais sentem ansiedade. Isso fora da pandemia. Imagine na pandemia. Por quê, doutor? Por que, doutor Evaldo? Eu acho que, na verdade, nós temos um componente cultural, não é? De se desafiar muito, de absolutamente ser sempre sujeito a um desafio. E o desafio sempre pressupõe o sucesso ou o fracasso. E o medo do fracasso nos faz ficar ansioso. Estar ansioso agora, eu diria para todos os que estão nos acompanhando, ficar ansioso agora, ficar ansioso, não há nada de anormal. É uma situação anormal. Numa situação anormal, você agir normalmente é anormal. Numa situação anormal, a gente tem que agir anormalmente. Então, a ansiedade é absolutamente esperada. Esta ansiedade que incapacita, que impede de você fazer as coisas, esta é a ansiedade patológica. Não é, deixa de ser uma ansiedade normal para ser uma ansiedade prejudicial. A outra questão é como você vai acalmar a sua ansiedade. É isso. Dê um toque para a gente. Como eu vou acalmar a minha ansiedade? A gente terá uma tendência, primeiro, de procurar medicação. Segundo, de procurar bebida. Terceiro, de procurar comida. Não é? Porque, na São verdade, os 3 pilares que a gente corre para ele. Ou comida, ou bebida, ou remédio. Ou remédio. Que, para Freud, seria a mesma coisa. É tudo uma resposta oral. É tudo você botar para dentro, para uma coisa que venha de fora lhe acalmar o que você está sentindo. Então, eu diria assim, respondendo um pouco para a Clarissa também, a solidão é diferente de um termo que se criou, que eu não gosto muito, que é a sozinhez. Sozinhez é você se sentir bem só. Solidão é quando você está naquela situação solitária e se sentindo mal. A solidão pressupõe que ela... Um cafezinho aqui. Como diz Alceu Valença, a solidão é fera, a solidão devora. Então,
esta solidão é uma solidão que lhe massacra. No entanto, você tem que aprender a conviver com ela, a solidão, como eu chamo da sozinhez, que é quando você está só. Você não pode precisar eternamente que esteja com uma pessoa ao seu lado. Do mesmo jeito que você não pode necessitar sempre que você vai colocar alguma coisa para dentro para poder se tranquilizar. A tranquilidade tem que vir de dentro. Este é o grande desafio. Então, veja, sabe qual é a minha receita sem remédio para a solidão e para a ansiedade? É a atividade física. Atividade física. Pois isso é outra coisa que eu fico atividade pensando. Física, se você tem experiência, você vai fazer meditação. Se você tem experiência, tem a oportunidade. Está cheio de lives, de meditação, de alongamento, de yoga. Entra aí em qualquer site que você vai encontrar pessoas que fazem alongamento, fazem aulas de alongamento que você pode seguir. Pessoas que fazem aula de yoga. Isso para mim, vale mais do que qualquer remédio. E a outra coisa é estabelecer, primeiro, eu tenho que ficar mais 30 dias, no mínimo, dentro de casa. Não façam planos. Quem estava fazendo plano, quando chegou em março, não, eu vou ficar aqui porque meados de abril eu saio, se ferrou porque se frustrou. É isso que eu estou dizendo. Não façam planos de saírem do isolamento social em menos de um mês. Não vai. Nós não vamos sair isso. Isso é para final de junho, começo de julho, numa visão otimista. Então, temos que nos preparar. Ainda tem mais 45 dias, 60 dias, nós vamos precisar conviver mais estreitamente. A outra coisa é como lidar com os filhos. Como lidar com os filhos, as pessoas que têm uma vida muito agitada e que, de repente, estão tendo que brincar com os filhos e não estão acostumadas a brincar com os filhos. Outra preocupação que eu tenho, que é perguntar ao senhor, muitas amigas minhas que têm filhos pequenos, que têm filhos estudando agora, viraram professoras, porque, de repente, você tem que ter um filho estudando numa matéria, outro na outra, de repente, a pessoa tem que também, além de ser profissional, ser dona de casa, tem que ensinar o filho pelo computador. Aí você tem uma tarefa a mais e tem que ter controle sobre isso. Não tem quem tenha controle sobre isso. Eu diria que esta tarefa de manter o aluno na aula online é do colégio. Acho que não dá para misturar os dois papéis. Acho que se for uma criança muito pequena, e eu estou falando muito pequena, menos de 5 anos, talvez a mãe precise ficar junto para poder prender a atenção. Agora, menino acima de 5 anos, de 6 anos, a escola deve ter um programa que chame a atenção e que prenda essa criança na frente do computador. Não é a mãe, não é o pai que vai prender essa criança na frente do computador. Para mim, esta é uma tarefa do colégio. É complicado. Do colégio. Principalmente quando você estava dizendo que são mães que têm 2, 3 filhos entre 7 e 12 anos, têm 2, 3 filhos, serão 3 computadores e serão 3 matérias completamente diferentes. Então, eu acho que essa angústia que algumas mães, alguns pais estão vivendo, de si, eu agora vou ter que aprender, não. Essa, para mim, é a tarefa do colégio. Né? Então, o pai pode se sentir um pouco aliviado se não souber, porque o que eu sinto que os pais ficam me relatando é que eles se sentem culpados porque não estão conseguindo dar conta de tudo. Eles estão se sentindo frustrados, é muita coisa para dar conta. Tem que dar conta do filho, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, tem que dar conta da limpeza da casa, que ficou Isso é outra coisa que eu queria perguntar ao senhor. Eu já estou achando que eu estou com toque, porque eu sou chamada aqui em casa de louca, porque a médica que trabalha aqui em casa está rindo, ela está do meu lado aqui. Eliette, que trabalha aqui em casa. Porque eu fico limpando tudo, porque está todo mundo com Covid. E a médica diz, tem que passar álcool em tudo. Passe álcool. Quando sair, tem que passar álcool. Aí eu fico, ou eu estou virando Roberto Carlos com toque, ou eu não sei, não sei mais dizer. Me ajude. Eu me atreveria tem muita gente nessa situação também, aquela fase do limpa, porque pois é, eu nunca pensei, doutor, em 2020 a gente está lavando saco de arroz quando chega do Bom Preço. Pois é. Nós não estávamos preparados. Mas veja, eu me atrevo a dizer que você se sente na obrigação
de limpar exatamente como você passou a vida inteira dizendo para ela limpar e achava que ela não limpava tão bem. Então, você se obriga a cumprir aquele ritual de perfeição que você exigia dela. Então, Tá agora vendo, Eliette? A quem vai culpa é fazer dela. sou eu, então agora eu vou fazer para mostrar como é que se faz. Então, veja, não, isso é verdade, isso é verdade. E eu acho que a gente é tão inseguro diante disso, porque, veja, o vírus ele é tão violento que ele pode, por exemplo, do saco de arroz que você estava passando, de repente é a pessoa que pegou lá e a moça do caixa que pegou, e ali no saco de arroz está a contaminação da moça do caixa, e você tem Deu uma travadinha. Entrou algum telefonema? para nós. Tá dando uma travada aqui. Doutor, tá dando uma travada. Doutor Evaldo? Travou. Travou os dois ou só travou ele? Doutor Evaldo? Doutor Evaldo? Tá travando, sem som. Doutor Evaldo? Doutor Evaldo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar e ligar de novo, pode ser? Doutor Evaldo tá sem som. Doutor Evaldo tá sem som. Tá ouvindo? Queria saber quem tá me escutando. Quem tá me escutando, dá alô aí, porque quem não tiver, eu vou pedir para ligar de novo para ele. Travou ele, não foi? Eu vou desligar e começar de novo. Eu vou desligar e ligar de novo. Estamos esperando sem ansiedade. Pronto, eu vou desligar e começar de novo. Eu acho melhor, porque ele está travando mesmo. Agora estava tão boa a live. Agora o senhor voltou. Eu acho que é sua internet. Vai para outro lugar. O senhor agora desapareceu. Eu estou lhe ouvindo. Pronto, o senhor agora desapareceu, mas agora está com som. Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo, estou lhe vendo. Eu estou normal, todo mundo está dizendo que eu estou aparecendo. Agora o senhor desapareceu. Doutor Evaldo? Pois é. Eu estou lhe ouvindo e estou lhe vendo. Agora eu não estou me vendo também, não. Quer que eu desligue e a gente comece de novo? Acho que não precisa desligar. O senhor está só sem imagem. Eu vou começar de novo. Vira a câmera, não? Eu vou desligar e começar de novo. Até daqui a pouco. Já, já.